Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Vamos falar hoje a lição de segunda e terça-feira. Na lição de segunda, o título é Eis o Homem. Irmãos, nesse momento que Pilatos anuncia Eis o Homem, ele na verdade estava tentando de qualquer forma aliviar o que ele estava vendo que iria acontecer. Aliviar em que sentido? Ele viu que o povo estava querendo a todo custo que Jesus fosse crucificado, que fosse morto. E ele tentou, por vez por outra, fazer um malabarismo ali, né? Lamentavelmente, irmãos, Pilatos foi muito fraco. Ele queria agradar às duas situações. Ele não queria ferir a sua consciência sem ficar bem com o povo. Pilatos não foi predestinado para ser aquele que iria ser o responsável da aceitação para crucificar a Jesus. Ele poderia ter um fim diferente. E ele tentou por várias vezes fazê-lo, só que de forma bastante tímida, sem ousadia, sem disposição. Sabemos, irmãos, Jesus tinha que morrer independente de qualquer coisa. Estava profetizado, Jesus veio para esta causa. Na conversa com ele, ele chega a dizer assim: para isto vinha este mundo, para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? Ele nem espera a resposta de Jesus, mas ele sai daquele momento e vai até a frente, né, a parte do terraço, podemos dizer assim, alto, e chegou para todos e disse assim: olha, eis o homem. Ou seja, eu não vejo nele crime algum. Ele tinha consciência da inocência de Jesus e estava sob o poder dele absolvê-lo naquele momento, mesmo que Jesus tivesse de morrer posteriormente. Pilatos, eu coloquei aqui, pelo menos por 4 vezes, ele tentou amenizar aquela situação. Primeiro, quando ele disse que não via em Jesus em crime algum, ele estava dizendo: olha, por mim, ele não deve ser condenado, viu? Mas vocês, então quer dizer, vocês decidem. Ponto número 2. Quando colocou lado a lado com Barrabás, ele fez com que as pessoas tomassem consciência: olha, aqui está um verdadeiro criminoso. Aqui está uma pessoa que causou muito dano diante de tudo que ele já fez. Ele realmente merece a pena de morte. Vou colocá-lo do seu lado para que vocês escolham. Ainda assim, embora Barrabás fosse a pior pessoa daquele momento, ali, a nível de crime, não foi considerado como alguém tão criminoso quanto Jesus. Ainda assim, eles preferiram o próprio Barrabás que fosse libertado. Ponto número 3. Quando ele mandou açoitá-lo, ele fez isso por 2 vezes. Açoitou, mas açoitou bastante. Antes da condenação, Jesus foi açoitado, de acordo com esse evangelho de João, 2 vezes, porque Marcos 15:40 fala que ele foi açoitado também após a condenação. Então, ele foi açoitado antes e depois. E nesse açoite, o próprio Pilatos estava tentando fazer ver com que eles se sensibilizassem. Olha como é que ele se encontra. Olha o estado dele. A carne de Jesus, irmãos, o corpo dele estava todo dilacerado. Ellen White chega a descrever que não tinha uma parte do seu corpo, de suas costas, que não estivesse em carne viva. E ele chega a fazê-lo para tentar comovê-lo, mas sem sucesso. E quarto e último, eu coloquei aqui, ele levou para Jesus, para as pessoas, e fez com que eles decidissem. Ou seja, ele teve a intenção, quando ele usa a expressão eis o homem, mostrou naquela condição que ele se encontrava e disse assim: olha, eu vou lavar as mãos dele. Eu não tenho nada contra esse justo. Ellen White chega a escrever, eu falei para vocês aqui em vídeos anteriores, que a própria esposa de Pilatos sonhou com ele e teve sonhos que a aterrorizaram. Ela conhecia de fato quem era Jesus, mas ainda assim nada o fez com que Pilatos revisse seu caso. Em sua timidez, em seu receio de perder o seu poderio, ele no final perdeu as duas coisas. Perdeu o seu poderio, perdeu a sua postura, perdeu a sua salvação, que era o mais importante. A lição de terça-feira, com a expressão está consumado. Por 2 vezes, irmão, nós encontramos essa expressão no capítulo 19 do Evangelho de João. E é interessante porque, nesse momento que Jesus fala essa expressão, aquilo foi uma segurança para todos os mundos não caídos também. Eu vou falar para vocês sobre isso depois. Mas logo de início aqui, existe uma cena tocante entre Jesus e a mulher. Irmãos, nenhum evangelho faz menção sobre esse momento aqui. Só João menciona esse diálogo que existe entre Jesus e a sua mãe diante de João que está ali do lado. E ele faz com que ele entregue: mulher, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Há quem diga que provavelmente João tivesse sido ali o sobrinho de Maria, uma vez que ele provavelmente tenha sido filho de José de outro relacionamento. Então agora que ele antes era sobrinho, agora passou a tê-la como mãe, passou a considerá-la como tal. E Jesus, sabendo, irmãos, que ela como viúva e agora abandonada,
Se ficasse sozinha, ficaria desamparada. E a partir daquele momento, ele a recebe em sua casa. E até então, você entende o quão amor Jesus mostrou por sua mãe a não deixá-la. Aquilo estava profetizado em Lucas 2, 34 e 35, quando falou que na morte dele, ela iria sofrer de forma gigantesca. E aquilo de fato aconteceu. Ela sofreu muito ao ver Jesus naquele estado, na cruz, morrendo naquela condição tão lastimável. Mas, com respeito ao meu Salvador, louvado seja Ele por ter feito esse grande ato. E na expressão está consumado, do verso 28 a 30, do capítulo 19, quando ele fala assim, ó, havia Jesus terminado a sua missão, a missão que tinha sido planejada desde tempos eternos, a missão que tinha sido terminada no plano da redenção. Aí, para concluir, ele chega a dizer assim, e para cumprir as escrituras, está lá no Salmo 69, verso 21, como também em Salmo 22, verso 15, quando ele fala, tenho sede, e lhe deram vinagre. Ele diz aqui, tenho sede. E ao colocar, molhar a esponja, colocar sobre sua boca, ele diz, de fato, está consumado. E o verso 28, quando chega a dizer essas expressões, o texto aqui fala assim, e dizendo isso, disse Jesus, está consumado. E para cumprir as escrituras disse, eu estou com sede. O verso 29 a 30, o verso 30 fala assim, novamente, né? Depois de prová-lo, Jesus disse, está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou-lhe o Espírito, ou seja, agora ele de fato morreu. Entregar o Espírito aqui tem a ver com deixar de viver, não que o Espírito fosse para algum outro lugar ou que ele viesse a viver. A gente sabe que o Espírito ele é uma parte que com a junção da matéria forma-se a vida. É o sopro de vida, é o alento de vida. Então, é como se tivesse o texto dizendo assim, e ele entregando a sua vida, morreu. E ele entregando o Espírito, morreu. E ele fazendo valer os seus últimos momentos, a sua fagulha, a sua centelha, descansou. E aqui nós encontramos o seguinte, quando Jesus fala está consumado, aquilo é uma garantia de que até os mundos não caídos não viessem a sofrer possível ou provável rebelião no futuro, a ponto de surgir um outro mal. Jesus, quando morre na cruz, irmãos, ele aniquila, ele destrói a morte eterna. E agora a promessa de João 3,16 se cumpre ali, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer quer dizer morrer para sempre. A morte de Cristo foi única, absoluta, completa e real. Ele morreu para nos dar a vida eterna. Louvado seja o seu nome por isso. Vamos estudar mais adiante sobre a sua ressurreição e momentos que acontecem após aquilo. Porém, guarde em seu coração, a morte foi de fato destruída. Nós não precisamos morrer para sempre. A salvação nos foi dada. Se aproprie dela em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Pai, pela Tua palavra e obrigado pela esperança que nos dás de uma nova vida com o Senhor. Dá-nos neste dia a Tua paz, Senhor, perdoa nossos pecados e nos ajuda a nos agraciarmos com o dom salvífico de Cristo em nossa vida e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.